Como devo elaborar termos de consentimento e termos de política de privacidade para coletar documentos e informações de candidatos assim que vão ingressar numa empresa? Ele é um profissional de um departamento pessoal, tá? Existem outros tipos de documentos que preciso elaborar nessa situação? Então vamos lá. Aí, gente, depende. Eu vou encaminhar o meu currículo, tá? Vou encaminhar o meu currículo via site, eu posso pegar um consentimento no próprio site. Eu entrego meu currículo de forma física, eu envio por e-mail. No momento que eu estou me candidatando a uma vaga, eu posso utilizar a base legal do legítimo interesse, do contrato, porque eu quero ser contratado por aquela empresa. E existem procedimentos preliminares ao contrato que também estão abarcados por essa situação desse processo seletivo. Então, eu posso fazer isso. Bom, o que isso repercute no nosso dia a dia? O que isso muda no nosso dia a dia? O que muda é que, de fato, eu tenho, sim, uma situação muito mais organizada toda vez que eu consigo, por exemplo, no site um consentimento, ou quando eu pego esses currículos de forma física, enfim, e armazeno eles com a base legal do legítimo meu Deus, gente, falei pela segunda vez, com a base legal do contrato. Feito isso, o que é a nossa sugestão? Que a gente faça uma limpeza desse banco de dados de currículos de tempos em tempos. Então, na verdade, essa pessoa que está perguntando aqui, eu não vou elaborar um termo de consentimento ou um termo de política de privacidade. Eu não preciso de uma política de privacidade para isso. Eu preciso porque a empresa tem uma política de privacidade. Se ela tiver um site, o termo de consentimento, se eu for coletar via site, eu posso botar um termo de consentimento lá para a coleta daquele currículo. Mas se o currículo vier de outras formas, como um e-mail, ou até mesmo entregue pessoalmente lá na porta da empresa, eu posso usar a base legal do contrato, porque eu estou usando procedimentos preliminares ao contrato, que o grande objetivo é que a pessoa seja contratada ao final. Então, sim, eu posso usar isso. O que eu sugiro? A cada 6 meses, 1 ano, limpar os currículos mais antigos e descartar. Não ficar fazendo aqueles bancos de dados infinitos de currículos por 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Esses currículos não servem mais para nada, gente. Eu nem sei se essas pessoas estão vivas, se elas estão trabalhando ainda, se elas estão morando naquela cidade. Então, a gente precisa ter um banco de dados que seja capacitado e adequado para a minha necessidade. E a minha necessidade são currículos ativos que de fato sirvam. Então, no momento que eu começo a fazer esse tipo de situação, deixo um banco de dados de 1, 2, 3, 4, 5 anos, esses currículos, eles já não servem mais para nada. Então, eu não tenho que fazer isso. Então, a minha sugestão aqui é que tu não precisa de uma política de privacidade nem de um termo de consentimento. Tu pode usar a base legal do contrato. E tu pode ter, sim, um termo de consentimento se o currículo foi coletado pelo site. E também tu deves ter uma política de privacidade se esse termo for coletado, se esse currículo for coletado pelo site, tá?